disparando nos últimos dias. 3R, Enauta e PetroRecôncavo, as três júniors da Bolsa estão planejando uma junção. Vale a pena trocar Petrobras pelas pequenas? Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Um negócio absolutamente surpreendente aconteceu nos últimos dias. A 3R e a PetroRecôncavo, que são duas petroleiras júniors, né? Basicamente petroleiras pequenas que têm a produção bem menor que a Petrobras, né? A 3R produz hoje mais ou menos uns 2%, 3% do que a Petrobras produz. A Enauta produz mais ou menos a mesma coisa. A PetroRecôncavo produz um pouco menos, mas as três valem a mesma coisa. O que é interessante? 3R estava negociando uma fusão com a PetroRecôncavo, então o acionista, né, da 3R fez uma sugestão para a PetroRecôncavo. Cara, por que a gente não pega a 3R, quebra em dois, pega a parte que a gente produz petróleo no mar, que a gente chama de offshore, né, que é fora da terra, né? Então a 3R produz petróleo fora da terra, no offshore, e tem uma parte que ela produz petróleo na terra, que a gente chama de onshore. A gente junta a parte onshore da 3R com a PetroRecôncavo e a gente deixa a parte offshore negociando na bolsa. Obviamente tem a PetroRio também, né, que também é offshore, poderia inclusive não tentar comprar, né, mas talvez ter algum interesse na 3R offshore. E as duas empresas estavam negociando. E sorrateiramente entrou a Enauta nesse negócio. A Enauta, aconteceu muita coisa com a Enauta no último ano. Basicamente, a empresa produz petróleo, né? Produz mais ou menos 25 mil barris, está aumentando um pouco agora. Ela produz com uma FPSO, né? Um barco de apoio que ajuda ela a produzir, guarda o petróleo e tudo mais, que tinha muitos problemas. Ela tinha produção bastante volátil, né? Ela conseguia produzir em um mês, outro mês ficava parado, aí produzia de novo e ficava parado para fazer manutenção nesse barco de apoio. Tem um barco de apoio chegando novinho em folha que vai beneficiar bastante a Enauta, né, e vai manter a sua produção, digamos, crescendo ou estável por mais tempo, né, sem tantas paradas para manutenção. Obviamente isso traz resultados muito bons para a empresa. E do nada, coisa de assim 15 dias, 20 dias, 30 dias, os bancos que tinham dívida da empresa converteram essa dívida em ações, quer dizer, a dívida da empresa caiu bastante, ela vendeu 20% de do campo de Atlanta, se não me engano, também colocou esse dinheiro no caixa, ficou caixa líquido, chegou na 3R, atrapalhou o negócio dela com a PetroRecôncavo e falou, cara, vamos se juntar nós dois, esquece a PetroRecôncavo, pensa nisso depois. E o mais interessante dessa história toda é que foi tudo muito rápido. A Enauta entrou na história, combinou com a 3R deles negociarem uma fusão. A 3R virou para a PetroRecôncavo e falou, cara, pelos próximos 30 dias eu vou negociar só com a Enauta e estão negociando agora. Faz sentido? Assim, o que não faz sentido é a 3R e a PetroRecôncavo estarem negociando já uma fusão há bastante tempo e não terem assinado um acordo de exclusividade, né, que é super normal nesse tipo de mercado. A Enauta percebeu isso e entrou de bicão no meio. Por quê? Porque a Enauta hoje é controlada pelos bancões, né? Bradesco, Santander e um fundo que compra empresas em dificuldades que chama Jive entraram no capital da Enauta. A empresa subiu coisa de 100% no último ano. Então, assim, esses caras querem sair. Banco não pode ser acionista de empresas ou tem grandes dificuldades por conta de regulação e tudo mais. Então, os bancos não podem carregar isso no balanço deles. Eles querem vender. Talvez eles tenham tentado vender a Enauta sozinha, não deu certo e agora, juntando com a 3R, eles vão criar uma empresa maior, talvez mais vendável. Talvez os investidores tenham um apetite maior por ela, então eles resolveram juntar. As empresas são quase do mesmo tamanho, tanto a PetroRecôncavo, a 3R quanto a Enauta, valem mais ou menos a mesma coisa. Então a junção delas é assim, 53, 47, 52, 48, alguma coisa por aí, perto de 50% para cada uma, mas a produção delas é bem diferente. A 3R hoje produz 43 mil barris mais ou menos, a PetroRecôncavo produz 26 mil, então quase metade, né? Um pouco mais da metade, 60 e poucos por cento, e a Enauta produz a mesma coisa que a PetroRecôncavo, hoje deve estar produzindo 27 mil barris. A projeção para a produção dessas empresas lá na frente é de que a 3R e a Enauta produzam 60 mil barris ou mais e a PetroRecôncavo produza coisa de 40 mil. Então a PetroRecôncavo, apesar de produzir menos, vale a mesma coisa. Por quê? Porque ela é caixa líquido e o mercado vem batendo bastante na 3R por causa da dívida dela, porque ela se endividou para comprar o campo de Potiguar, que justamente está permitindo esse crescimento forte de resultados dela, né, de produção dela. Faz sentido? O mercado hoje está bastante preocupado com dívida, então está bastante preocupado com o risco fiscal e com o risco das empresas terem uma dívida muito alta e o fluxo de caixa da empresa, né, não vir para o acionista e ficar só no detentor da dívida.
então eles vêm batendo muito nas empresas endividadas. A 3R sofria muito por isso, mas esse ano resolveu disparar, está subindo bastante, então o mercado reconhecendo que a empresa não só vem entregando resultado bom, como a dívida também vem caindo com a produção aumentando. Isso também virou um grande foco de discussão no preço entre 3R e PetroRecôncavo. Acho que até por isso, pela demora da PetroRecôncavo em decidir o que fazer, em ficar negociando muito preço, a 3R desistiu da PetroRecôncavo e resolveu negociar exclusivamente com a Enalta, que tem muito mais pressa de fazer negócio. Lembrando, a Enalta hoje é controlada pelos bancos mais a Jive que querem sair, então quanto mais rápido eles fizerem um negócio, melhor para eles. Inclusive saiu na imprensa que talvez eles assinem alguma coisa já em uma semana, que é um período assim super rápido para as empresas fazerem esse tipo de coisa. Normalmente uma fusão desse nível de empresas que valem coisa de 8 bilhões de reais na bolsa demora bem mais, mas assim, para a gente tomara que seja o mais rápido possível. Qual é o problema? Os riscos. Enalta tem riscos de execução, que eles têm o campo deles, a FPSO de Atlanta só vai chegar mais ou menos no meio do ano, então até lá eles têm a produção que ainda não está, digamos, em marcha, né? Não está produzindo o que eles conseguem porque eles têm muitas paradas por problemas de manutenção na plataforma deles. É um grande risco, inclusive pensando que explorar petróleo é um negócio de alto risco, explorar petróleo com equipamento velho, que dá muito problema, é um risco muito maior. Então assim, existem riscos operacionais do lado da Enalta. Do lado da 3R também existem riscos operacionais. A 3R comprou um campo bastante grande, que é um campo de Potiguar, começou a entrar no balanço deles no ano passado. Eles vêm entregando um crescimento forte de produção, mas ainda não conseguiram entregar a redução do custo de extração, que é o que vai fazer eles gerarem caixa. Explico. Uma petroleira júnior compra um campo que já é explorado de uma petroleira grande, por exemplo, Petrobras, que hoje em dia não está mais vendendo petróleo, mas outras petroleiras grandes vendem esses campos a um preço justo. Quer dizer, eles vendem a um preço, é o que vale. A empresa que compra só consegue gerar valor nesse campo se ela consegue operar esse campo num custo mais baixo. Quer dizer, ela tem a mesma receita, com o custo menor, ela tem um lucro muito maior, quer dizer, ela gera valor para os seus acionistas. E esse é justamente o desafio da 3R agora. Então temos desafios operacionais tanto do lado da 3R quanto do lado da Enalta. São desafios grandes demais? Assim, sinceramente a 3R tá barata demais já há bastante tempo, justamente porque o mercado tem medo da dívida dela, né? A dívida dela caindo com a própria produção já entraria em um nível de dívida bem menos elevado, né? Bem mais tranquilo. Com a junção com a Enalta hoje é caixa líquido, quer dizer, não tem dívidas, a dívida cairia muito mais, quer dizer, a produção deles ficaria muito maior, com uma dívida muito menor. Isso deu um alívio grande para o mercado e as empresas vêm subindo bem nos últimos dias. No dia do anúncio, a Enalta caiu coisa de 10%, por quê? Justamente porque a Enalta hoje é caixa líquido, como a 3R tem dívidas, essa dívida entraria também no balanço da Enalta e o mercado, como está desesperado por conta de dívida, bateu nas ações da Enalta. Faz sentido? Não faz sentido. Talvez as ações da Enalta tenham subido um pouco demais, então desvalorizaram um pouquinho, mas já voltaram a subir também. Se você está pensando, nossa, são muitas informações, fusão das empresas é um negócio meio complexo, é exatamente isso que a gente está correndo atrás agora, tentando entender quais serão os riscos, tanto para a 3R, quanto para a Enalta, quanto para a PetroRecôncavo. Na verdade, se a PetroRecôncavo ficar de fora da fusão, talvez essas duas, né, a Enalta e a 3R, tentem se fundir com a PetroRecôncavo lá na frente, dedos cruzados, mas assim, a fusão é interessante, tem sinergias, não que eu acredite muito nas sinergias, eu acho que é muito mais cálculo de banqueiro do que qualquer outra coisa, mas eu acho que tem muito valor a ser destravado aí sim. O negócio é a gente entender agora os riscos, mas foi um negócio muito recente e a gente vai falar muito mais disso nos próximos meses. No Antitrader, obviamente, já estamos bastante preparados para esse tipo de coisa. Já víamos na 3R uma oportunidade muito grande, uma empresa extremamente barata que estava sendo amassada pelo mercado, mesmo contando que ela tinha esse campo para entrar, né? Ela tinha toda essa produção para entrar, então isso destravou bastante valor. A 3R é uma das empresas que mais sobe esse ano e pode continuar indo super bem. A gente olhou Enalta, mas Enalta subiu antes de começar a entregar resultados, então, digamos, ficou um pouco mais cara. Eu acho que o mercado ficou animado demais com ela, porque ela não tinha dívidas. Mas agora, com a junção das duas, pode ser que as duas andem super bem, pode ser que a junção das duas seja muito melhor ainda. Então vamos lá, para quem tem Petrobras, cara, faz sentido carregar uma empresa estatal que não tem crescimento de produção, que talvez não pague mais dividendos, eu acho que vai pagar ainda, mas eu acho que vai pagar menos. E que pode ter, ou já está tendo, né,
a intromissão do governo na empresa, quer dizer, o governo não quer que a empresa tenha mais lucros, ou o governo não quer que a empresa gere valor e distribua isso para os acionistas, ou empresas privadas que têm um crescimento de produção gigantesco, com o petróleo lá em cima. O petróleo não cai, porque se o petróleo cair, a Rússia quebra e perde a guerra, então o petróleo provavelmente vai ficar num patamar mais alto pelos próximos anos. A OPEP vem defendendo a Rússia por esse lado. As empresas estão se fundindo, é uma grande oportunidade, agora entraram no papo de todo mundo e tem muita gente que está de fora que vai querer participar dessa união de petroleiras aí. E tem mais, pode ser que essa união ocorra no curtíssimo prazo e já eles também abocanhem a PetroRecôncavo. Sem falar na PetroRio, que deve estar olhando tudo isso por fora e pensando, o que será que vai sobrar para mim? E vai sobrar alguma coisa. Então assim, se você não sabe o que fazer, anti-trader para você com uma rentabilidade espetacular de 232%, mais ou menos umas 7 vezes o Ibovespa desde que a gente começou no meio de 2019 e estamos preparados para o novo ciclo. Junte-se a nós. Um abração.